Eleições 2020. Hoje é a segunda de um total de 5 sabatinas exibidas esta semana com os candidatos à Prefeitura de São Paulo mais bem colocados, segundo pesquisa Ibope. Iniciativa, como temos frisado, que você só vê aqui na TV Gazeta, única emissora aberta que deu espaço para todos os candidatos igualmente. E agora realiza uma segunda rodada de entrevistas. No comando, a Denise Campos, de Toledo. E nessa nossa nova rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, melhor colocados das pesquisas, eu converso agora com o Márcio França, que é candidato pelo PSB. Márcio França, boa noite. Boa noite. Bom, e vamos falar da situação política. Já falamos da pauta na primeira entrevista. Eu queria saber como é que fica a sua posição em relação à política, que a gente vê que tem muita polarização ainda no Brasil, como tem no mundo, na eleição nos Estados Unidos. E mesmo na sua campanha, você faz questão de frisar que não é nem de esquerda nem de direita. Como é que fica nesse ambiente polarizado que permanece ainda? Sabe, Denise, não é que eu não seja de direita ou de esquerda, é que eu acho que os conceitos dessa história de direita e esquerda são muito assim, remotos, muito distantes da população verdadeira, que as pessoas elas querem saber se um prefeito, se ele vai arrumar a rua, se tem médico no posto de saúde, se a creche está funcionando. Todo mundo que eu noto em São Paulo hoje, por exemplo, está muito preocupado com janeiro. O que vai acontecer em janeiro? Quando acabar essa questão da emergência, os R$300 que eram 600, acabou para 300, enfim, a suspensão de contrato. Hoje mesmo eu tive uma reunião agora com representantes de 4.000 moças que trabalhavam como merendeiras e foram dispensadas da prefeitura. A pessoa fica angustiada, quer saber o que vai acontecer comigo a partir do ano que vem. Então, esse assunto de 22, que seria a eleição da sucessão do Bolsonaro, o bom senso fala para você, olha, remete para 22, espera 22, porque quem é que vai estar vivo até 22, né? Nós temos que saber, porque eu vejo um quadro no ano que vem muito duro. As pessoas estão muito angustiadas, eu percebo no olhar das pessoas, eu tenho muita experiência, fui prefeito, fui reeleito com 93% dos votos, eu fui governador, enfim, eu tenho experiência. Eu percebo nas pessoas que eu quase noto que assim, quem é que vai dar uma luz para esse túnel todo aqui que nós estamos vivendo? Né? O problema é que dispersa um pouco a discussão. Por exemplo, a gente vê entre direita e esquerda uma torcida para o que pode acontecer com as eleições nos Estados Unidos em relação à forma como se trata a pandemia, o uso de máscara, a possibilidade de usar vacina ou não, virou tudo uma questão ideológica. E, na verdade, a gente sabe que a gente tem problemas urgentes, questão financeira, crise econômica, desemprego, a própria situação de saúde, que a pandemia não está controlada. Eu queria saber suas prioridades. Olha, a prioridade é 100% a geração de emprego, de renda. As pessoas estão extremamente preocupadas. Em São Paulo, nós temos mais de 2,5 milhões de pessoas vivendo hoje com esses R$600, que agora são 300, mais uma montanha de gente, que deve ser perto de 1 milhão de pessoas, vivendo com contratos suspensos de trabalho. Bora, nós somos 10 milhões de adultos. Você tira praticamente 5 milhões de algum jeito, vivendo assim, assustados, esperando o que vai acontecer comigo. Então, comerciantes, milhares, né, quase 50 mil que fecharam suas portas. Nós precisamos criar alguma alternativa para essas pessoas, falar para eles a partir do ano que vem. Então, a gente criou um plano de emergência que envolve, inicialmente, R$2,5 bilhão, que tem a ver com uma frente de trabalho bem grande, de mais de 200 mil pessoas, tem a ver com uma questão de você financiar as pessoas a empreenderem, R$3 mil para todas as pessoas que quiserem empreender na cidade, com juros subsidiados, é claro, e ao mesmo tempo abrir todas as unidades de saúde e de educação aos finais de semana, para a gente compensar esse ano parado. Tudo isso forma um pacote de R$2,5 bilhão, que geralmente no jornalismo perguntam, da onde vai vir esse dinheiro? Da onde vai vir o dinheiro? Então a gente já fez a conta, o dinheiro vai vir. Nós vamos cortar, em São Paulo tem 7 mil pessoas em cargos em comissão, são cargos de política. Eu até compreendo a necessidade disso, mas nesse primeiro ano é impossível você pensar nisso. Eles têm uma renda em torno de R$10 mil cada um, é o que eles custam para a prefeitura. Então só aí nós vamos economizar uns 800 milhões, porque nós não vamos nomear essas pessoas, nós vamos nomear só 1% dessas pessoas. Claro que partidos, vereadores vão ficar chateados, enfim, mas tem que sobreviver, esse ano não dá para ter isso. E aí, ao mesmo tempo, a gente separou, dentro das organizações sociais da prefeitura, que já tem convênios, R$1 bilhão e 700 milhões de sobra dos outros anos de convênios passados. Essa somatória dá os R$2,5 bilhão.
Eu ia perguntar, inclusive, essa questão do financiamento, porque eu tenho visto vários candidatos citando essa questão de algum auxílio financeiro para a população de modo geral, porque o desemprego tende a crescer. Agora, a impressão que fica é muito que se quer aproveitar o embalo da ideia aí que foi criada pelo governo federal, né, com o apoio do Congresso, e o auxílio emergencial foi muito popular. Claro. Ele aumentou a popularidade do presidente. Então, tem aquela questão da preocupação efetiva e tem a preocupação com popularidade também, né? Mas tem que lembrar de onde é que vai sair esse dinheiro, né? Nós estamos falando aqui em São Paulo uma injeção mensal que é feita de mais de R$1 bilhão. Não existe esse dinheiro, né? E a partir do ano que vem também não vai existir nem no governo federal. Então, no nosso caso, a nossa frente de trabalho vai absorver essas pessoas com R$600, mas eles vão trabalhar 3 vezes por semana. Não será gratuito. Eles têm que nos dar 3 dias por semana, durante 6 horas por dia, para eles poderem fazer alguma atividade nas nossas unidades de creche, saúde, escola, capinação, varrição, para a gente poder ter uma contrapartida. Porque também você alimentar esse dinheiro financeiramente sem fim é mais ou menos como essa história. Até quando nós vamos ficar desse jeito? Não dá para um país inteiro viver apenas dando recursos sem ter de onde tirar. E aí seriam obras de zeladoria para aproveitar essa mão de obra? Isso. Varrição, limpeza, canais, córregos, mas também, por exemplo, nós temos uma demanda muito forte com relação às creches. Nós precisamos ampliar 18 mil vagas de creche na cidade. Mas, além disso, nós precisamos ampliar o horário. As mães são obrigadas a pegar as crianças às 5 da tarde. Muitas mães não conseguem um emprego que possa sair às 4 para chegar lá às 5 e tirar a criança. Então, nós queremos que isso se estenda até, por exemplo, de 7 horas da noite, de 19 horas. Essas 2 horas a mais, não dá para exigir que a pessoa fique lá trabalhando. Então, na frente de trabalho, as mães poderiam nos ajudar e algumas pessoas a ficar essas 2 horas a mais. Agora, eu fico com uma certa dúvida também se haverá uma demanda maior por creche ou se as mães vão continuar com medo da questão da pandemia, porque pode não estar resolvida e não deve estar resolvida na virada do ano, nos primeiros meses de 2021, e a própria questão da escola. A escola pública deve ter uma demanda muito maior daquelas pessoas que não vão conseguir pagar a escola particular. Sim. E aí, como se preparar para isso? Tudo isso é que imaginava-se que a prefeitura estivesse programando para o ano que vem, né? Quer dizer, para você ter uma ideia, Denise, até hoje não foram feitas as entregas dos uniformes de 2020. Mas pelo menos produzir, então, uniforme para 2021. Mas nem tem o 2020 e nem 2021. Então, assim, nós estamos reagindo, não é só a prefeitura, mas o governo do estado, enfim, os governos. Conforme vai a emergência, eles vão apagando o incêndio. Eles não se programam. Isso é falta de experiência, na minha visão. Essa coisa de você ter trainee, pessoas que, enfim, estagiários ocupando a função de uma prefeitura tão importante, só pode dar nisso. Então, nesse caso específico que você falou aí, se você quiser garantir, porque o ano que vem, digamos que não saia a vacina, que é uma possibilidade. Se não tiver vacina, nós vamos ter que voltar às aulas em algum instante, ou vamos deixar as crianças eternamente sem estudar. Estão começando a voltar, né? Claro, e tem que voltar. Agora, para voltar, tem que preparar a escola, tem que adaptar a escola, colocar algumas regras. Tem muitas escolas que sequer foram feitos os testes nos funcionários, para saber se eles têm ou não têm, ou se eles estão propensos a ter. Então, nós temos que criar alternativas, como foram feitas nas escolas particulares. Se foi feito na particular, dá para fazer na pública. Agora, quais seriam as prioridades em termos de zeladoria da cidade? O que te incomoda em São Paulo, que você acha que deveria melhorar? Acho que um grave problema que todo mundo percebe é a questão de enchente. Há muito problema de enchente, mas isso se dá porque deixaram ocupar os córregos, enfim. Nós temos que colocar as pessoas em lotes urbanizados, as pessoas que estão morando hoje em situações de risco, e as pessoas que estão nas ruas. Tem quase 30 mil pessoas morando em cabaninhas na rua, que é um negócio assim, dá a impressão que ninguém está vendo, na porta da prefeitura. Então, assim, nós queremos lotes urbanizados para essas pessoas serem deslocadas para isso, apartamentos pequenos no centro de São Paulo, com 50 metros quadrados nos prédios que estão abandonados, e ao mesmo tempo garantir para todas essas pessoas que a gente tenha uma chance de poder fazer uma oportunidade para elas trabalharem. Agora, com relação à questão de manutenção urbana, eu insisto num detalhe, o asfalto em São Paulo, que agora foi recapeado praticamente toda a cidade, com 2 centímetros, enfim, mas é um asfalto não permeável. Existe um asfalto muito mais moderno, ele é um pouco mais caro, mas que a água consegue se infiltrar, e aí evita de fazer esses piscinões e toda a enchente que nós temos aqui em São Paulo.
Agora, isso exigiria mais recursos também. Quando se fala em verdade. recapeamento, inclusive o prefeito sempre justifica que teve uma fase mais difícil de ajuste das finanças e agora é que daria para fazer essas obras. É um custo muito grande manter São Paulo, né? É um custo grande, mas governar é prioridade. Se você faz a reforma do Anhangabaú e gasta 100 milhões lá para fazer uma fonte, você usava esse dinheiro, na minha visão, para garantir que as pessoas comessem, que tivessem um emprego. Se você, como eles estão fazendo agora, a reforma de todas as calçadas da cidade, é claro que é importante fazer calçada, mas dentro das emergências, certamente não seria a minha prioridade. Colocar aquela vidraça lá na USP, aquilo não seria uma prioridade. Então, acho que foram erros, opções que são feitas politicamente. E em relação a transportes, tem um telespectador querendo saber as promessas e tem um que está permanentemente preocupado com o transporte focado na questão ecológica, o uso de baterias. Bacana se tivesse a possibilidade. Os ônibus das áreas centrais já são bem modernos, têm ar-condicionado, enfim, vários têm Wi-Fi. Nós queremos que aos domingos todos os ônibus sejam de graça. A gente, por exemplo, fez a conta. Nós não vamos colocar nada a mais. A publicidade de televisão dentro dos ônibus permite que 100% da passagem de domingo seja gratuita. Isso é uma ideia diferente, você fazer uma coisa nova com dinheiro e colocar nos ônibus pessoas, artistas da cidade, que não são os famosos, aqueles que vêm na virada de São Paulo, que apoiam assim as pessoas políticas, mas as pessoas que são esses milhares de pessoas que tocam na noite, que fazem shows, que fazem, enfim, que são artistas, artesãos, que são, enfim... todos esses artistas que não são tão conhecidos, que estão desempregados, né, e estão sem nenhum tipo de renda, como transportador escolar e tantos outros que perderam sua renda, a prefeitura tem que encontrar um jeito de ajudá-los. Agora, a saúde ainda vai ser um problema e por aí tem alguma proposta mais específica? Porque se fala de inauguração de hospitais, São Paulo tem conseguido garantir atendimento na pandemia, mas tem outras doenças, tem outras filas, né? Tem. E esse ano já mais de 1 milhão de pessoas esperando na fila. E não é só esperando, porque as pessoas também não foram aos postos de saúde. As pessoas ficaram com medo. Então, assim, ano que vem nós vamos ter que poder adiantar. O que a gente quer? Abrir todo final de semana, todo feriado, esticar os horários, contratar novas pessoas ou colocar os outros em hora extra. E, ao mesmo tempo, assim, vamos pensar num caso concreto. Gastaram quase 90 milhões em hospitais de campanha. Não era mais útil a gente ter usado o Pan-Americano, o Sorocabano, o Menino Jesus... Enfim, outros hospitais que estavam lá prontos para serem feitos, ao invés de gastar o dinheiro no hospital de campanha, pelo menos teríamos ficado com um legado da pandemia. Hoje não ficamos com legado. Os hospitais foram desmontados e perdeu-se esse recurso. Acho que nós podemos fazer isso. No final, a gente quer colocar o padrão Pérola Baito antigo para toda a cidade, com mini hospitais Pérola Baito, mas é preciso, inicialmente, tratar da emergência. Hoje, uma pessoa que está na fila esperando, enfim, com trauma, só de trauma, nós temos mais de 120 mil pessoas esperando uma consulta. É inadmissível isso. Não dá para você pensar que uma pessoa pode ter com um joelho torcido, um tornozelo quebrado, sem poder ter um atendimento de emergência. Inclusive doença crônica, né? Para as pessoas deixarem de ter atendimento também. Claro, e um câncer, né, Denise? Hoje em dia, com alguns sistemas, mesmo à distância, remotos, você consegue resolver a medicina. Porque, por exemplo, se você tiver um câncer de pele, a pessoa pode ter em todo lugar um especialista olhando, examinando e mandando a receita. Não precisa ter a pessoa presencialmente. Isso, nós conversamos aqui com o Márcio França, que é candidato pelo PSB, um dos candidatos melhor colocados aí nas pesquisas. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Com vocês.